Por que bruxos das trevas não conseguem conjurar um patrono? O feitiço do patrono sempre foi um dos encantamentos mais misteriosos e poéticos do mundo bruxo. Para compreendê-lo de verdade e descobrir por que ele não responde aos bruxos das trevas, é preciso fazer uma viagem profunda pela própria essência da magia em Harry Potter, a sombra que ele combate. Nos livros, o patrono não é apresentado logo de cara. Primeiro conhecemos aquilo que ele foi criado para enfrentar, os Dementadores. Essas criaturas não são monstros barulhentos. São espectros silenciosos e encapuzados que deslizam pelos lugares mais sombrios, drenando tudo que lembra vida. A Lexicon resume muito bem a natureza dessas entidades quando afirma que Dementadores são criaturas horríveis, espectrais, que se alimentam das emoções humanas positivas e deixam apenas as negativas. Eles retiram a paz, a esperança e a felicidade do ar ao redor, transformando qualquer ambiente em uma câmara de desespero. Essa descrição não é exagero literário. Em Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban, a aproximação de um dementador é narrada como uma descarga sensorial. O ar fica gelado, as luzes falham e um desespero indescritível toma conta. Quando um desses seres entra no expresso de Hogwarts, Harry sente como se a própria felicidade do mundo desaparecesse e seu cérebro se enchesse apenas com os gritos da mãe morrendo. A presença de dementadores nas páginas do livro não é um recurso gratuito. Ela simboliza as crises de pânico e depressão que assombram muitas pessoas na vida real. Eles atacam a memória e as emoções ao mesmo tempo, forçando suas vítimas a reviverem seus piores traumas. Em Azkaban, a sombria fortaleza-prisão, os dementadores são usados como guardas, reforçando o clima de terror. O próprio ministro da magia utiliza os dementadores como ferramentas do Estado, inclusive dentro de tribunais, como registra a Lexicon. Isso reforça uma verdade incômoda. O mundo bruxo, como o nosso, às vezes normaliza o mal quando isso convém. Quando Voldemort retorna ao poder, essas criaturas se unem a ele naturalmente, espalhando um nevoeiro gélido por todas as regiões. O nascimento de um feitiço de luz. Se os dementadores são quase invencíveis, como podem ser detidos? A resposta vem do feitiço Expecto Patronum, apresentado por Remo Lupin a Harry no terceiro livro. Lupin explica que o patrono é a antítese dos dementadores, um tipo de força positiva, uma projeção de esperança, de felicidade, do desejo de sobreviver. Essa frase, por si só, revela o princípio do feitiço. O patrono é uma manifestação das emoções mais puras e alegres que um bruxo pode sentir. Quando conjurado, ele se materializa como uma luz prateada que repele a escuridão e afasta os dementadores. Ao contrário das maldições ou dos feitiços de ataque, o patrono não destrói. Ele protege, criando um escudo luminoso que impede que a criatura avance. Para conjurar um patrono, o bruxo precisa lembrar de uma memória verdadeiramente feliz. Não basta uma lembrança agradável ou um pensamento qualquer. É necessário um momento carregado de alegria e significado, algo que faça a alma se elevar acima do medo e da tristeza. Remo Lupin ensina Harry a encontrar essa lembrança e a se concentrar nela, enquanto pronuncia a fórmula latina Expecto Patronum. Harry não consegue de primeira. No começo, ele tenta se lembrar de quando aprendeu a voar ou de momentos engraçados com amigos. Mas as memórias não são fortes o suficiente. Repetidamente, ele desmaia diante do bicho-papão transfigurado em dementador. Até que, em determinado treino, ele escolhe recordar o momento em que descobre que é bruxo e que finalmente pode deixar a opressiva casa dos tios. Esse momento, carregado de libertação e pertencimento, faz com que algo diferente aconteça. Um fio de luz prateado surge de sua varinha, cresce e assume a forma de um imponente cervo. Esse cervo, o patrono corpóreo de Harry, tem um significado profundo.
É o mesmo animal no qual seu pai, Tiago, se transformava como animago. O patrono, então, não apenas afasta os dementadores, ele se torna um elo entre Harry e o pai, proporcionando apoio emocional além da proteção física. É um símbolo de herança e identidade, mais que um feitiço, o espelho da alma. Ao longo da série, aprendemos que o patrono não é apenas uma luz genérica. Quando verdadeiramente poderoso, ele assume uma forma animal única, o chamado patrono corpóreo. Essa forma revela algo íntimo sobre a pessoa que o conjura. Por isso, o patrono é descrito como o verdadeiro eu de um bruxo, o eu secreto desperto, definição atribuída a Catullus Spangle, um teórico bruxo do século XVIII. A forma do patrono muitas vezes reflete características da personalidade, valores ou laços afetivos do bruxo. Lilian Potter, mãe de Harry, tinha uma corça. Tiago Potter, um cervo. Ninfadora Tonks, ao se apaixonar por Remo Lupin, vê seu patrono mudar de forma para um lobo, refletindo seu amor recém-descoberto. Até mesmo Dolores Umbridge, uma personagem claramente corrupta e cruel, consegue conjurar um patrono corpóreo, um gato, graças à sua autojustificação fanática. Um exemplo de como a autoimagem distorcida e a crença no próprio dever podem servir de combustível, mesmo em alguém moralmente questionável. O professor Severo Snape oferece o caso mais tocante. Durante quase toda a saga, Snape é visto como um antagonista. Serve a Voldemort, humilha alunos e mantém uma aura de desprezo. Porém, sua motivação secreta, um amor profundo e não correspondido por Lilian Potter, orienta suas ações. Quando, em Relíquias da Morte, Snape conjura seu patrono, descobrimos que ele assume a forma de uma corça, o mesmo animal de Lilian. É uma revelação de que o amor que ele nutriu por ela durante toda a vida nunca desapareceu, mesmo em meio às trevas. Essa cena, breve, explica por que Snape é capaz de conjurar um patrono apesar de suas ações sombrias. Ele ainda conserva uma chama de amor genuíno, a única coisa pura em seu coração. E isso é suficiente para alimentar o feitiço. A impossibilidade do patrono para bruxos das trevas. Agora chegamos ao cerne do tema. Por que bruxos das trevas não conseguem conjurar um patrono? Com base nos livros e em material complementar de J.K. Rowling, como Pottermore, existem várias razões que convergem para a mesma ideia: a falta de pureza emocional. A Pottermore deixa claro que, entre todos os comensais da morte, apenas Snape é capaz de conjurar um patrono corpóreo. Isso não é coincidência. Os comensais, servos de Voldemort, estão tão imersos na violência, na discriminação e no poder que não conseguem cultivar uma memória feliz, genuína o suficiente para sustentar o feitiço. Eles seguem Voldemort por medo, ambição ou sadismo. Nenhuma dessas motivações fornece o tipo de sentimento requerido para a magia do patrono. Além disso, muitos bruxos das trevas têm parte de sua alma corrompida ou fragmentada. Voldemort divide sua alma em Horcruxes, tornando-se praticamente incapaz de sentir amor ou compaixão. A presença de sentimentos positivos é considerada fraqueza no universo das trevas. Como conjurar uma projeção de esperança se você a considera tola? Mas a melhor ilustração de como o patrono rejeita quem não é digno vem de um episódio descrito no Wonder Book, Book of Spells, um livro de feitiços interativo que J.K. Rowling escreveu para a Sony. Na história, um bruxo das trevas chamado Razidian vivia isolado em um castelo negro, cercado por dementadores. Ao se apaixonar por uma aldeã, Razidian exige que a jovem seja entregue a ele. Quando os moradores se recusam, ele ameaça enviá-los à destruição. Os aldeões, desesperados, defendem-se com patronos, mas começam a fraquejar frente à horda de dementadores. No momento crítico, um órfão tímido chamado Elias, que havia sido excluído da batalha porque seu patrono era considerado fraco,
levanta a varinha. Seu patrono, um pequeno rato, brilha com intensidade inesperada e afasta os dementadores, salvando a aldeia. Cego de raiva e arrogância, Haxidian resolve ele mesmo conjurar um patrono para derrotar o rato. Porém, ele ignora uma regra fundamental. O feitiço exige pureza de coração. Quando Haxidian pronuncia expecto patronum, o feitiço é corrompido. Em vez de um espírito protetor, maggots, vermes, saem de sua varinha e começam a devorá-lo. Seu destino trágico se torna um alerta. O patrono não aceita a alma corrompida. Ele se volta contra quem tenta usá-lo sem merecimento. Essa história reforça a tese de que a intenção conta muito na magia. Se alguém tenta usar o patrono para fins egoístas ou malignos, ou se não possui a pureza de espírito necessária, o encantamento se recusa a obedecer. Ele não é uma arma a ser controlada, mas uma extensão do próprio bruxo. O caso dos Comensais da Morte e Voldemort. Os Comensais da Morte são o melhor exemplo prático para entender o porquê de não serem capazes de produzir patronos. Eles se unem a Voldemort, que prega a supremacia dos sangues puros, o uso da força e da crueldade para obter poder. Esse tipo de ideologia incentiva a supressão de sentimentos considerados fracos, como compaixão e empatia. Durante a série, vemos Lucius Malfoy e Bellatrix Lestrange praticando torturas, assassinatos e maldições imperdoáveis sem qualquer traço de arrependimento. A alegria deles deriva do sofrimento alheio e não da construção de laços verdadeiros. A felicidade que sentem é perversa e sádica, portanto incompatível com o tipo de memória exigida para um patrono. Eles podem sentir orgulho ou prazer momentâneo, mas não têm experiências de amor incondicional ou gratidão sincera para servir de combustível ao feitiço. Voldemort, por sua vez, é o exemplo extremo. Sua incapacidade de conjurar um patrono é praticamente genética. Ele é concebido sob efeito de uma poção do amor, incapaz de desenvolver amor autêntico. Ainda na infância, ele se mostra cruel com animais e outros órfãos. Ao longo da vida, ele não cria laços afetivos. Quando tenta se proteger do medo da morte, parte sua alma em 7 fragmentos, um ato tão violento que o desumaniza ainda mais. Sem a compreensão de sentimentos como amizade, família ou altruísmo, Voldemort é incapaz de evocar o tipo de felicidade necessário para conjurar um patrono. Há relatos em fóruns e entrevistas que sugerem que, se Voldemort tentasse conjurar o feitiço, nada aconteceria ou o resultado seria uma manifestação corrompida, talvez semelhante ao fim de Haxidian. A própria Rowling afirmou que os bruxos das trevas raramente, se alguma vez, usam o patrono. O feitiço simplesmente não serve aos propósitos deles. Exceções que confirmam a regra. A história de Severus Snape já foi mencionada como uma exceção. Outra figura discutida é Dolores Umbridge. No 5º livro, A Ordem da Fênix, Umbridge usa um patrono corpóreo, um gato, para afastar dementadores enquanto tortura prisioneiros. Como uma mulher sádica e preconceituosa consegue isso? A explicação está no fato de que ela acredita genuinamente que está fazendo o certo. Sua sensação de justiça, embora deturpada, é para ela uma fonte de satisfação sincera. Esse fenômeno nos mostra que a magia responde à percepção subjetiva. Umbridge é capaz de se sentir feliz e virtuosa em seu fanatismo, e isso basta para alimentar o feitiço. No entanto, essas exceções são raras. Em quase todos os casos, bruxos envolvidos profundamente nas trevas não conseguem gerar um patrono. Mesmo quando tentam, como no caso de Haxidian, o resultado tende a ser catastrófico. O significado profundo do patrono. Além da utilidade prática, o patrono carrega uma mensagem filosófica. Na série, J.K. Rowling utiliza essa magia para ilustrar que a luz interior de cada pessoa é uma arma poderosa contra a escuridão. O patrono é uma força que nenhum feitiço ofensivo poderia replicar. Ele não destrói o inimigo.
ele restaura a esperança. Ao exigir uma memória feliz, o feitiço ensina o praticante a focar no que há de bom, mesmo quando tudo parece perdido. Harry aprende a usar suas próprias lembranças como fonte de força. Cada vez que ele conjura o patrono, ele se lembra dos pais, dos amigos e das vitórias que teve. Isso o ajuda a enfrentar o medo, a dor e a depressão representados pelos dementadores. O fato de bruxos das trevas não conseguirem conjurá-lo mostra que a verdadeira força não está no poder bruto, mas na capacidade de amar, de ser grato e de encontrar beleza em meio ao caos. Esse é o ensinamento central que transborda das páginas da saga para a vida real. Em momentos de escuridão, lembrar de nossos patronos internos, as memórias que nos fazem sorrir, pode ser o que nos salva. Conclusão. O feitiço do patrono é mais do que uma técnica. É um teste. Ele revela quem somos, o que valorizamos e quais lembranças escolhemos carregar no coração. Essa magia nos ensina que a esperança e a felicidade não são apenas sentimentos agradáveis. São forças capazes de repelir a escuridão mais profunda. Bruxos das trevas, ao rejeitarem essas emoções e abraçarem a crueldade e o egoísmo, simplesmente perdem acesso a essa fonte de poder. Eles podem dominar maldições imperdoáveis, controlar almas e desafiar a morte, mas não conseguem conjurar um patrono. Essa incapacidade é o reflexo da escolha que fizeram de viver sem amor, sem gratidão, sem empatia. Portanto, a pergunta, por que bruxos das trevas não conseguem conjurar um patrono, se resume a uma resposta simples, porém profunda, porque eles abriram mão daquilo que torna o patrono possível. E essa é uma lição atemporal. Em qualquer universo, real ou fantástico, nossa luz interior é a arma mais poderosa contra a escuridão que nos cerca. Este ensaio procurou reunir elementos dos 7 livros e das obras suplementares para traçar um panorama completo do patrono, sem recorrer à invenção de novos fatos. O foco foi destacar a coerência interna da obra de J.K. Rowling e o simbolismo por trás do feitiço, respeitando a essência do universo mágico. O patrono incorpóreo e o desafio da técnica. Embora muito do debate sobre os patronos se concentre no aspecto emocional, existe também uma dimensão puramente técnica. Nem todos os bruxos conseguem conjurar um patrono corpóreo, aquele que assume a forma definida de um animal. A maioria só produz uma nuvem de vapor prateado, conhecida como patrono incorpóreo. Esta forma oferece alguma proteção contra os dementadores, mas não é tão poderosa quanto um animal claramente delineado. A própria Lexicon observa que um patrono corpóreo é raro e demonstra grande habilidade mágica. Harry, por exemplo, iniciou seus treinos produzindo apenas uma nuvem semi-transparente de gás prateado, antes de conseguir o cervo completo. Personagens como Lavender Brown e Neville Longbottom jamais avançaram do estágio de vapores, e Rubeus Hagrid, apesar de ser meio gigante e incrivelmente forte, nunca aprendeu o feitiço de forma satisfatória. Essa dificuldade destaca um aspecto interessante. Mesmo bruxos virtuosos podem não conseguir produzir um patrono corpóreo. A técnica envolve um controle refinado da magia, da memória e da concentração. Isso mostra que não é apenas uma questão moral, mas também de domínio de feitiços avançados. Se conjurar um patrono já é difícil para o bruxo comum, torna-se praticamente impossível para quem sequer considera emoções positivas como algo valioso. Remo Lupin ainda menciona que alguns bruxos fazem escolhas conscientes sobre o formato de seu patrono. Ele próprio desfoca o contorno do seu lobo para não revelar sua condição de lobisomem. Essa possibilidade de embaralhar o patrono mostra que a magia é flexível, mas sempre ligada a quem a conjura. Mensageiros de luz. Quando o patrono fala, uma evolução fascinante do patrono é o chamado feitiço mensageiro. Criado por Alvo Dumbledore para a Ordem da Fênix, ele permite que um patrono corpóreo carregue uma mensagem falada,
Isso garante a autenticidade do recado, pois apenas alguém capaz de conjurar um patrono, e portanto em geral confiável, pode enviá-lo. Na série, vemos exemplos marcantes desse uso. Kingsley Shacklebolt envia um patrono em forma de lince para avisar os convidados de um casamento que o ministério havia caído nas mãos dos comensais e que os seguidores de Voldemort estavam a caminho. Arthur Weasley utiliza seu patrono de Doninha para alertar Harry, Rony e Hermione sobre visitas iminentes. Minerva McGonagall, em um feito impressionante, conjura 3 patronos de gatos simultaneamente e os envia para reunir os outros diretores das casas antes da Batalha de Hogwarts. Esses exemplos mostram como o patrono se torna uma espécie de correio seguro dentro do mundo bruxo. Ele substitui corujas em situações de emergência e confirma a identidade do remetente. O fato de que Snape nunca usou seu patrono para enviar mensagens, apesar de conjurá-lo para guiar Harry até a espada, reforça que ele precisava esconder sua lealdade. Patronos em batalha e na vida cotidiana, o patrono aparece em momentos cruciais ao longo da série. Além de defender Harry nos treinos e no Expresso de Hogwarts, ele surge em um jogo de quadribol em Prisioneiro de Azkaban. Durante uma partida sob chuva, inúmeros dementadores invadem o campo e causam a queda de Harry, que desmaia antes de conjurar seu cervo. Mais tarde, o professor Lupin explica que aqueles dementadores eram estudantes disfarçados, mas que o perigo era real. Anos depois, em Ordem da Fênix, Harry utiliza o feitiço para salvar a si e a seu primo Duda de uma emboscada de 2 dementadores em Little Whinging. A reação do Ministério, que tenta expulsá-lo por usar magia fora da escola, mostra como as autoridades ficam desconfortáveis quando alguém domina uma magia tão avançada. A própria subsecretária, Dolores Umbridge, maldosa e oportunista, conjura um patrono corpóreo para se proteger em seu escritório, cercado de lembranças dos seus gatos. Durante a Batalha de Hogwarts, os patronos assumem um papel coletivo. Quando as forças de Voldemort lançam uma onda de dementadores contra o castelo, vários membros da Ordem e estudantes experientes criam patronos corpóreos simultaneamente para conter a massa. É um momento visualmente poderoso, em que formas de animais luminosos, centauros, coelhos, gatos e até uma fênix, pairam sobre as muralhas, repelindo a escuridão e provando que a união de lembranças felizes pode criar uma barreira quase impenetrável. O feitiço também é usado em contextos mais tranquilos. Dumbledore conjura um patrono de fênix simplesmente para enviar um recado a Hagrid, reforçando a sensação de que o patrono é parte da rotina dos membros da Resistência. Hermione, apesar de ser uma das bruxas mais talentosas de sua geração, admite ter dificuldades com o feitiço, evidenciando sua complexidade. Amor e transformação. Tonks, Snape e outros. Um aspecto fascinante dos patronos é a maneira como eles podem mudar de forma, em resposta a transformações emocionais profundas. Ninfadora Tonks é o exemplo mais claro. Inicialmente, seu patrono era um coelho. Quando se apaixona por Remo Lupin, o animal muda para um lobo, refletindo seu amor e sua vontade de protegê-lo. Esse fenômeno prova que o patrono está ligado à nossa identidade, mas que essa identidade é dinâmica. À medida que mudamos, nossos símbolos internos também mudam. O caso de Severo Snape, já mencionado, oferece uma variação dramática. Ele passa a vida amando Lilian Potter em segredo, e seu patrono, uma corça, é idêntico ao dela. Isso revela que, mesmo mergulhado nas trevas, Snape mantém esse sentimento como a chama que alimenta a luz necessária para conjurar o feitiço. Outros exemplos sugerem que o patrono pode ser influenciado pelo país de origem ou por traços culturais. Hermione Granger conjura uma lontra, animal associado à brincadeira e à criatividade. Luna Lovegood produz uma lebre, refletindo sua natureza livre e excêntrica. Albus Dumbledore, com sua sabedoria e ligação com a imortalidade,
projeta uma fênix, a ave mítica que renasce das cinzas. Raramente, os patronos correspondem ao animal favorito do bruxo. O feitiço parece ir além de preferências superficiais, revelando algo mais profundo. O patrono como identidade cultural. A variedade de formas de patronos também demonstra a diversidade do mundo bruxo. Algumas espécies são comuns: lontras, lebres, gatos, corujas. Outras são excepcionalmente raras, como dragões, testralhos e a própria fênix de Dumbledore. Hedley Fleetwood, um bruxo mencionado em uma fonte suplementar, conseguiu conjurar um mamute, um animal extinto, destacando como o feitiço às vezes se conecta a memórias ancestrais. O patrono também pode funcionar como sinal de identidade. Quando Harry ensina a armada de Dumbledore, a DA, a conjurar o feitiço, ele não está apenas treinando seus colegas em uma técnica. Ele está ajudando cada um deles a explorar as próprias forças internas. Susan Bones fica impressionada quando descobre que ele pode produzir um patrono corpóreo ainda tão jovem, e os alunos da DA comemoram cada conquista como um passo rumo à autonomia frente à tirania de Umbridge. E é significativo que muitos daqueles que aprendem a conjurar patronos na DA, mais tarde, se tornem peças-chave na luta contra Voldemort. Neville, que inicialmente só produzia fumaça, amadurece a ponto de liderar a resistência em Hogwarts. Isso sugere que o patrono, além de ser um feitiço de combate, é um marcador de crescimento pessoal. Reflexões finais ampliadas. Ao examinar profundamente o feitiço do patrono, fica claro que estamos lidando com um símbolo multifacetado. Ele não é apenas uma luz bonita que afasta monstros. Ele é um espelho da psique. Requer habilidade, mas também sinceridade. Obriga o bruxo a confrontar seu próprio passado, a reconhecer memórias que doem e a encontrar nelas algo que ilumine a alma. Para aqueles que abraçam apenas o ódio e a ambição, como os bruxos das trevas, simplesmente não há material interno a ser transformado em luz. O estudo do patrono também oferece uma lição sobre resiliência. Cada vez que Harry conjura seu servo, ele não está apenas afastando um dementador. Ele está reforçando sua ligação com os pais, com os amigos e com tudo que dá sentido à sua luta. Esse gesto se repete em inúmeros cenários. No lago em volta de Azkaban, na rua escura de Little Whinging, nas ruínas de Hogwarts. E sempre que a luz surge, ela revela algo. Que a esperança não é ingênua, mas corajosa. Para o leitor, a mensagem subjacente é poderosa. Todos nós enfrentamos nossos próprios dementadores, traumas, perdas, medos. Conjurar um patrono, na vida real, pode significar lembrar de algo que nos dá força. Um abraço de um pai, uma risada com amigos, a sensação de conquistar um objetivo. Esses momentos não apagam a dor, mas constroem um escudo que a torna suportável. Finalmente, é que compreender por que bruxos das trevas não conseguem conjurar um patrono é também compreender os limites do poder baseado no medo. A magia das trevas pode amedrontar, ferir e dominar, mas não tem como produzir luz. Essa incapacidade é a fraqueza fundamental de vilões como Voldemort. Por mais que ele reúna exércitos e crie Horcruxes, sempre existirá um feitiço, alimentado por memórias e amor, que ele jamais dominará. Para completar esta reflexão, vale lembrar a etimologia do feitiço. Specto vem do latim e pode significar aguardar ou expelir do peito, enquanto patronum remete à ideia de patrono, padrinho ou protetor. Assim, a própria frase specto patronum sugere que o feitiço parte de dentro, como se o bruxo libertasse a sua luz interior. Ao pronunciar a fórmula, o conjurador convida conscientemente a sua memória, mais feliz, a sair do peito e tomar forma. É uma magia que chama aquilo que já habita cada um de nós. Para os bruxos das trevas, esse chamado é atendido por sombras, porque não há nada de puro para responder. Para os bruxos que ainda preservam esperança,
A resposta é uma criatura de luz. Além disso, é interessante notar que a própria dificuldade do feitiço serve como filtro. Quem se dedica a dominá-lo precisa revisitar suas memórias, enfrentando dores antigas e celebrando alegrias. Esse processo, em si, já é transformador. No fim, o patrono é tanto uma defesa contra monstros exteriores, quanto uma jornada de autoconhecimento. A lenda de Raxidian e Ilaius, quando a magia se recusa a obedecer. Há ainda uma história pouco conhecida, contada nos textos suplementares da série, que ilustra de forma gráfica o que acontece quando alguém tenta usar o patrono sem possuir a pureza de coração necessária. Nas páginas do Wonderbook, Book of Spells, J.K., Rowling narra a lenda de Raxidian, um bruxo das trevas que vivia recluso em um castelo negro e se gabava de ter um exército de dementadores à sua disposição. Segundo a história, Raxidian atacava vilarejos inocentes com essas criaturas e exigia tributos em forma de crianças. Determinado a ampliar seu domínio, ele enviou seus dementadores contra um povoado protegido por um humilde bruxo chamado Ilius. O jovem Ilius tentou conjurar um patrono corpóreo, mas de início sua varinha produziu apenas alguns lampejos. Um patrono fraco, em forma de ratinho, que aparentemente não seria capaz de enfrentar o exército de sombras. No entanto, o pequeno animal prateado avançou destemido contra os dementadores e, de maneira surpreendente, os afugentou. O povoado foi salvo não pela grandiosidade do feitiço, mas pela pureza de intenção de Ilaius. Humilhado, Raxidian decidiu provar a si mesmo e a todos que poderia produzir um patrono mais poderoso. Ele elevou sua varinha e conjurou o feitiço com força, mas em vez de uma luz prateada, vermes negros dispararam da ponta de sua varinha e imediatamente se lançaram contra ele. O bruxo malvado foi devorado vivo, enquanto os dementadores fugiam em pânico. Essa passagem, apesar de macabra, ilustra um princípio fundamental. A magia do patrono responde à essência do bruxo. Não importa o quão potente seja a pronúncia, ou quão vigoroso seja o movimento, se não houver uma memória feliz e uma intenção genuína, o feitiço se recusa a obedecer. Raxidian foi destruído pelas próprias trevas que cultivou. Ilaius, ao contrário, venceu porque, mesmo temendo falhar, perseverou com um coração puro. Essa lenda funciona como uma espécie de parábola dentro do mundo mágico. Ela serve para ensinar que coragem não é a ausência de medo, mas a escolha de agir a despeito dele. Ilaius poderia ter desistido ao ver um ratinho sair da varinha. Poderia ter acreditado que a força bruta seria mais eficaz, mas ele confiou no poder do sentimento que o animava. O feitiço respondeu à sua humildade e não à grandiloquência. Raxidian, por sua vez, demonstra como a arrogância e o desdém pelas emoções podem ser fatais. Ao tentar dominar uma magia que não compreendia, sem nutrir as emoções necessárias para alimentá-la, ele desencadeou sua própria ruína. Patrono e resiliência. Um paralelo com a vida real. Ao refletir sobre a lenda de Raxidian e as muitas aparições do patrono nos livros, podemos traçar paralelos com a experiência humana. Assim como Ilaius, todos nós enfrentamos momentos em que nossas forças parecem insignificantes diante das dificuldades. Uma lembrança feliz pode parecer pequena diante de uma avalanche de problemas. E a ideia de que um simples pensamento possa afastar a escuridão pode soar ingênua. No entanto, a história do ratinho prateado mostra que o tamanho da luz não importa. O que importa é a sinceridade da fonte. Momentos de alegria genuína, por menores que sejam, podem se tornar âncoras que nos impedem de ser engolidos pelo desespero. Essa analogia também ajuda a explicar por que bruxos das trevas não conseguem conjurar patronos. Quem se alimenta de ódio, inveja e ambição treinou sua mente para rejeitar memórias positivas como fraqueza. O processo de reviver algo feliz se torna, para eles, quase insuportável. É por isso que a magia falha. Não é porque o feitiço é tecnicamente difícil,
mas porque exige uma disposição emocional que eles não cultivam. Na vida real, emoções positivas funcionam como músculos. Quanto mais são praticadas, mais fortes se tornam. Esquecer completamente a felicidade em nome de poder e controle enfraquece essa musculatura emocional. Voldemort e Hazidian não podiam produzir patronos, não por falta de poder, mas por falta de exercício do amor. Por fim, o estudo do patrono nos convida a reconsiderar como encaramos nossos próprios dementadores. Em vez de lutar contra o medo e a tristeza com mais agressividade, o feitiço sugere outro caminho: cultivar e convocar aquilo que nos faz bem. A felicidade não elimina automaticamente a dor, assim como o ratinho de Ilaios não destruiu todos os dementadores de uma vez, mas ela cria um espaço, um escudo, que nos permite respirar e lutar. O patrono nos lembra de que nossas memórias felizes não são apenas lembranças, elas são ferramentas de sobrevivência. Ao conjurá-las, reconfiguramos nosso presente, transformando fragilidade em força. E essa talvez seja a lição mais poderosa que J.K. Rowling nos oferece através desse feitiço luminoso.